Alô, 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 alô. Boa tarde, salve, salve no ar a partir de agora. Donos da bola na tela da Band. Boa tarde, pessoal. Até as 2 não. 1h54, vai. Sobe sonho. O show desse cara custava 20 mil reais. Hoje está 140. Você acha que ele está ganhando dinheiro ou não? O mundo é uma bola, rapaz. Vamos dominar essa bagaça toda. Dominando a porra toda. Olha aqui, o Cruzeiro jogou bem, venceu boa. Daqui a pouco os nossos intrépidos comentaristas, dá pra mostrar? Olha aí. Venceu boa, o Leandro Damião, em que Júnior Brasil disse que é o novo Casagrande, marcou mais 2 gols e o time líder do Campeonato Mineiro. Gisele Ramos acompanhou tudo e sem perder tempo. Vamos com a vitória do Cruzeiro. Fala, Gisele Ramos. Lá estava ele, com a camisa 10, o uruguaio Arrascaeta. E teve gente vestindo a camisa do Cruzeiro pela primeira vez. Paulo André trocou as chuteiras e ganhou a abraçadeira de capitão. Uma surpresa em cima da hora, como era ano novo na China, eu não acreditava mais. Mas felizmente deu certo e eu pude já estrear com a camisa do Cruzeiro. Tinha tudo para ser uma noite perfeita. E foi. Para buscar o entrosamento que Marcelo Oliveira tanto quer, o time enfrentou o Boa como uma preparação para a Libertadores. E não demorou muito, o Cruzeiro abriu o placar com Marquinhos. Depois foi a vez de Leandro Damião, de primeira, aumentar o placar. Na etapa final, uma bola no travessão. E esse foi o único perigo que o Boa levou ao gol de Rafael. A primeira substituição de Marcelo foi certeira. Judivan entrou para dar de presente a Damião o 3º gol da Raposa. É mérito da equipe também, não adianta só falar que eu estou fazendo gol e estou dando assistência. A bola chega bem, acho que os jogadores que a gente tem qualidade, isso está chegando e está ajudando muito. Este foi o último jogo do Cruzeiro antes da estreia na Copa Libertadores. Uma vitória para dar ainda mais confiança ao time que enfrenta o Universitário de Sucre na próxima quarta-feira, lá na Bolívia. Podemos ter ainda dificuldade no aspecto de entrosamento, da equipe, mas certamente vai ser um time muito comprometido, muito competitivo também, e esses 2 fatores são básicos para você fazer uma grande Libertadores. Bom, tá aí, o Marcelo Oliveira falando. Ô, Dimara, você que já dizia aqui na sexta-feira que o Cruzeiro voaria no sábado, e voa mesmo, O Cruzeiro jogou muito bem. Agora, o Leandro Damião, te surpreende o início do Leandro Damião? De já ter marcado 4 gols, ter dado 4 assistências, está muito bem. O Cruzeiro é um time um pouco mais veloz, ou foi mais veloz no sábado. Você acha que o Marcelo está dando cara e daqui a pouco esse time vai decolar, Dimara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Me surpreende sim o início do Damião, até por tudo que a gente disse aqui, da temporada dele passada, de ter que se reencontrar com o futebol no Cruzeiro. E ele está fazendo até mais do que se esperava, porque ele é um cara muito mais de área, aquele que a gente sempre disse que as bolas tinham que chegar para ele, e na verdade ele está assumindo até as assistências do Cruzeiro. Eu acho que são jogadores que a gente tem que destacar nessa partida. O Arrascaeta, o Mena muito bem, eu acho que ali pela lateral, sem muito esforço, dá para dizer que a situação tá melhorando. As pessoas questionam muito, mas é o Boa, mas a gente está falando taticamente do que o Cruzeiro apresentou. Não dá para a gente analisar um jogo de Libertadores, porque o jogo foi de Campeonato Mineiro, então você tem que falar do que o Cruzeiro apresentou. Mas não é irritante isso? É irritante. Silvio, mas jogou contra o Boa. Mas é o jogo que está sendo analisado. Que ele joga contra quem? E a entrada do Judivan também, o tipo de velocidade, a forma como ele chega, e o que chama atenção na questão do Judivan é porque ele entra em qualquer momento do jogo, ele consegue fazer a sua história. Com 5 minutos, com 10 minutos, ele consegue. Isso é muito importante, vou te dizer mais. Pelo que jogou o William, ele realmente não vai ser titular na quarta-feira por questão de experiência mesmo, porque na Libertadores você acaba fazendo a opção. Eu acho que não. Por causa da experiência, porque o William não foi bem no jogo. Se fosse olhar tecnicamente o que apresentou... Não, eu acho que não vai por causa de experiência.
Não, tô falando por causa do William. Eu acho que ele poderia entrar no lugar do William, que não foi bem. O Judivan? O Judivan, entendeu? E acho que ele não vai entrar porque você não vai ter essa. Não, eu achei que você estava falando do William, por isso que estava contraditório. Não, porque eu acho que o William foi mal no jogo e o Judivan entrou de uma forma completamente diferente. Só que acho que na quarta ele não vai ser a opção de titularidade por uma questão de experiência, porque vai se optar por um cara mais experiente. Mas acho que o Cruzeiro, guardadas as devidas proporções do adversário, por mais que ele não tenha chegado muito na marcação, o que importa é o que taticamente fez o Cruzeiro. E também valendo para o Marquinhos, que foi muito bem. Como ele é obediente taticamente, como ele é obediente ao que o Marcelo define para ele como time. Tá tudo certo, tá tudo ok para a quarta? Não tá. Mas acho que o Cruzeiro está num caminho que vai mostrando que esse time vai se encaixar. Traz para cá, Felipe. Deixa eu dar um recado pro Marquinhos aqui. Vem cá, que nós vamos mostrar o ceifador daqui a pouco. Fecha aqui. Nossa, quase que ele ceifa a trave, né? Leva ela pra quase que ele arranca a trave com o pescoço. Trombador. O Marquinhos, presta atenção no que eu vou te dizer. Vai trabalhando, meu filho, na paz, igual você está fazendo. Vai na manha, esquece as críticas e vai trabalhando. Isso é muito importante no esquema. Não se incomode com as críticas, não. Vai na fé e vai na paz que vai virar, irmão. Porque a turma fica falando, Marquinhos é importante demais pro esquema, cara. Importante, entendeu? Só que tem gente que, porra, não sei o quê, o cara não jogou mal. Às vezes o time só pega no pé do Marquinhos. Não, porque o Marquinhos, ele é importante demais pro esquema, sabe? E tática, pergunta o Marcelo, Pergunta o Marcelo sobre o Marquinhos. Você que sempre falou mal dele, Júnior Brasil. Fala agora. Cruzeiro 3-0. Eu vou te falar, viu? Um cara de pau. Forte abraço, Everton, pra você e pros amigos. Primeira coisa. Esse time do Boa é uma baba? É uma baba, sem dúvida alguma. É o pior time do Boa que a gente viu nos últimos anos. É verdade. Não tem medo de falar isso. É um time limitado. Você automaticamente desvalorizou a vitória do Cruzeiro. Você desvalorizou a vitória do Cruzeiro. Você sabe que o Boa tem um desses caras que xingam na internet. O Boa tem um. Então, porque ele no meu blog, ele parou de ir, mas uma época ele foi bastante. Agora você ficou livre dele, por osmose ele veio pra mim. Não, isso só porque eu falei que eu torcia pro América subir no ano passado e não Boa. Mas aí vem um detalhe. Pouco importa. O Cruzeiro jogou muito bem, grande exibição, ótimo futebol. Tô cansado, falei isso na jornada. Tô cansado de ver a equipe superior pegar a equipe ruim e não conseguir jogar. O Cruzeiro teve dificuldade com a Caldense, que é muito superior do que o Boa. E o Cruzeiro foi lá e fez a parte dele. A palavra do jogo. Repetir inúmeras vezes, evolução. O Cruzeiro evoluiu muito rápido, o Cruzeiro foi um time equilibrado. A gente teve um Fabiano mais consciente, o Mena consciente, Farias foi bem no jogo, liberaram o Henrique. Então o Cruzeiro foi um time bem postado na defesa. E aí o Marquinhos que você elogiou, eu concordo. Hoje, por tudo que ele vem fazendo, para mim o Marquinhos é o titular. Não pode perder a titularidade do time, corre o campo inteiro, o tempo inteiro. O Arrascaeta, eu disse também no jogo, ele me lembrou demais o Alex. Sabe, pela rapidez, pelo raciocínio, pelo tapa que ele dá na bola, pela postura dele, sem comparação, porque ele está construído pela inteligência uma história e o Alex de 2003 consagrado. Mas me lembrou, não adianta, eu tenho que falar isso. Então não vou falar porque eu já estou... Não estou fazendo comparação nada. Estou dizendo que lembrou. Não tem como. O William é muito mal, o Judivan entrou, incidiu o jogo, mérito para o Marcelo e o Everton, porque ele enxergou isso e o Cruzeiro estava acomodado, sim, e depois voltou a mandar no jogo. Agora, Damião, desde que ele chegou, acreditei nesse cara. E também isso é normal, a gente acredita e não acredita. Não tem mérito puxando nada para isso, não. Mas é um cara que não podia ter desaprendido o que ele jogou no Inter. Não tem como. E o Damião, que as pessoas precisam entender. Quando ele não está dando assistência, ele está assim saindo da área, está buscando o jogo, fazendo pivô. É um cara que não é aquele fominha desesperado, ele vê alguém melhor posicionado, ele toca. E está mostrando faro de gol, marcando. O Cruzeiro, se repetir, se firmar essa evolução, pode sim engrenar. Olha lá, olha o Damião. Não, foi muito bem. Mas tá jogando diferente. Tá jogando diferente. Que golaço do Marquinhos. Só que vocês não valorizam. Porque foi o Marquinhos, né? Olha, que golaço. Isso é um belíssimo gol. É isso aí, Marquinhos. Vai na fé, irmão. Vai dar tudo certo. Tudo bem, Cadu? Tudo ótimo com você. Cadu não, ídolo. Tudo bem, né? É verdade. Eu gostaria que você avaliasse, em rápidas palavras, o Leandro Damião. O Leandro Damião, que está surpreendendo a muita gente, mas a você não, que você falou que ele é o novo Ibra,
Né? Então ele não está te surpreendendo, mas está jogando, hein? Não, tá jogando bem. Jogando, hein? Boa tarde, ídolo. Boa tarde a todos. Está jogando bem e, além de fazer o gol, participou de maneira efetiva. Conseguiu uma arrancada uma hora ganhando o zagueiro na velocidade. Fez jogadas interessantes. Então ele foi bem. E o Cruzeiro como um todo, Everton, nos 2 últimos jogos o Cruzeiro melhorou muito. Coincidência ou não com a entrada do Arrascaeta, o time funcionou mais. Parece que deu mais liga, teve mais dinamismo. As coisas aconteceram aí. O Cruzeiro criou muito mais nos 2 últimos jogos do que nas partidas iniciais da temporada. Vocês já falaram muito bem aí dessa história de como tratar a fraqueza do adversário. É claro que entra de alguma maneira na análise, mas também a gente não pode ficar falando disso o tempo todo, porque fica chato e porque também não dá para tirar os méritos do Cruzeiro. Mas eu gostei do Cruzeiro nos 2 últimos jogos. A coisa fluiu mais, o time estava solto, estava criando, mais veloz, mais rápido, as coisas estão acontecendo. Sabe, até para não entrar no tactiquês que você não gosta, a questão é muito além da numeração ali, da disposição numérica do time, não é por aí. Eu não gosto. O time está fluindo. Deixa eu te explicar uma coisa, eu não gosto do tactiquês que vem da boca das outras pessoas, de você. Eu não levanto e não te dou um abraço. Não, é porque você fala a linguagem do povo, sabe? Então você fala de uma maneira que o povo entende. Né? Então, vindo da sua boca, você tem um espaço para falar, só que você não vai falar mais. Você começou a falar, eu já vou passar para a Júlia. É o seguinte, traz para cá, como diz o meu irmão. Passar sempre. Aliás, o Stanley Guzmán, 4h15 aqui na tela da Band, Brasil Gente, hoje está demais, o final de semana foi cabuloso. Hoje o Brasil Gente está bombando, 4h15 na tela da Band com meu irmão Stanley Guzmán, ou doutor. Olha aqui, o jovem Judivan comentou sobre a grande assistência que ele deu no 3º gol do Cruzeiro, exatamente o gol do Leandro Damião. Ele fala aí, daqui a pouco a Júlia Guimarães, minha prima, fala aqui, veja aí. Mais uma vez pude entrar e ajudar, estou sempre procurando fazer o que o Marcelo está pedindo e hoje mais uma vez fui feliz em dar um passe e o Damião como é um matador ali, e, graças a Deus também pôde fazer o gol e me consagrar ali no passe. Belo corte de cabelo, mas como joga esse menino, hein? Júlia Guimarães, minha prima, fala do Judivan, que é o seguinte, fica chato, às vezes, a gente ficar batendo em cima da mesma coisa todo dia aqui, não é? Porque o Marcelo vai responder de lá. Nós não temos titulares e reservas, até porque ele tem uma variação muito grande, jogo a jogo, são várias competições e tal, então ele vai variar. No Campeonato Mineiro joga com uma formação, Libertadores outra, daqui a pouco Copa do Brasil e tal, e vai que vai. Agora, esse menino é muito bom jogador. Muito bom, está cada vez melhor. E é um jogador que, por mais que ele seja baixinho, ele tem uma força física muito grande, é um jogador inteligente, rápido, habilidoso e tem muita visão de jogo. Então, o Judivan, eu não o vejo ainda como titular do Cruzeiro, principalmente para o jogo de quarta-feira, mas num futuro próximo, ele tem tudo para ser o titular do Cruzeiro, é uma promessa que está quase virando praticamente realidade ali no Cruzeiro, e ele já entrou e já mudou o jogo. Realmente o William não foi muito bem nesse jogo, se destoou um pouquinho ali dos outros da frente. Por que você acha que o William não está indo bem, Júlia? Não sei, ele teve muita movimentação, mas os outros têm se destacado mais. Porque assim, não Marquinhos. Já vem no final do ano passado. Já vem do final. Mas no ano passado, no ano passado, ele teve aquele período muito ruim. Logo depois daquela demora ali, renovar ou não, quando conseguiu concretizar, ele ficou um tempo mal e terminou bem. O término mesmo ali, ele foi bem. Mas eu acho que tem a ver com o posicionamento do Marquinhos também. Pode ser exatamente isso que eu estava pensando aqui. Vamos dizer assim, ele evolui menos daquilo que a gente imagina dele de troca ali na frente de movimentação com a presença do Marquinhos. Ele foi muito marcado, Marquinhos mas ele não conseguiu sair dessa marcação. É porque você tem jogadores que às vezes rendem com um parceiro e não rendem com o outro. Você se lembra quando o Diego Souza jogava no Cruzeiro? Eu não rendia com ninguém. Que a gente falava aqui. Com os outros 10, né? A gente falava aqui, enquanto o Diego Souza estiver nesse meio campo, dividindo as funções com o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro não vai jogar. É questão e de o dia que o Diego Souza saiu e as ações foram exatamente centralizadas no Everton Ribeiro, o futebol do cara levou ele, quer dizer, não levou ele para uma grande praça, mas para um salário de 2 paus por mês. Não é? Quer dizer, um jogador que ficou meio que fora de série no futebol brasileiro. Então, tem algumas parcerias que não funcionam. O Judivan, só para fechar com você, Júlia, o Judivan, na sua opinião, tem que ser titular ou não tem essa? O elenco é esse aí e as variações acontecerão? Ainda
ainda não. Eu acho que ele é um jogador que pode entrar, pode ser uma boa opção para o Cruzeiro no segundo tempo, ali no jogo de quarta-feira, mas titular mesmo ainda não. Posso só destacar algumas coisinhas do jogo? Você pode qualquer coisa a hora que você quiser. Bom, eu queria destacar primeiro a participação do Paulo André na defesa, que foi muito bem, bom posicionamento, se antecipou muito bem em algumas jogadas. Que vocês brigaram comigo aqui dizendo que ele não seria titular e eu falei que seria. Eu falei que eu só tinha mudado. Me surpreendeu um pouco assim a faixa de troquei o Léo por estreia, né? Poderia ter ser dado para o Henrique ali, que é um jogador que tem mais tempo de Cruzeiro, um jogador mais experiente também, mas o Paulo André foi muito bem na defesa e o único setor que me preocupa um pouco para quarta-feira é a lateral direita do Cruzeiro. O Fabiano, para mim, ele tem um porte de zagueiro, ele tem o estilo de jogo um pouco mais lento, na recomposição ele subiu algumas vezes, na hora de recompor ele era muito lento e tomou algumas bolas ali, por mais que o Boa não tenha feito tantas jogadas ali, tantas jogadas ofensivas, ele tomou algumas bolas ali, o Marquinhos fazia muito bem essa recomposição ali. Mas o Fabiano é um jogador que é o único que me preocupa um pouquinho. Assim, o Mike vai fazer muita falta na quarta-feira, mas é um jogador que, se o Marcelo der uma segurada nele ali, sair um pouco mais com o Mena, um pouco mais com o Henrique, que mostrou muita qualidade no sábado ali na saída de bola, pode ser melhor na quarta-feira. Então, talvez dar uma segurada um pouquinho no Fabiano. Abre imagem aí de cima para mim, que eu quero a opinião de Felipe Junqueira sobre a estreia do Henrique, o ceifador, que eu sou fã, já falei aqui do Zito. Por que vocês estão no escuro aí, gente? Todo mundo com a mão para cima, que eu preciso ver se tá tudo em ordem. Tá fúnebre, né? Ô, Felipe, eu gostaria da sua opinião com respeito à estreia de Henrique The Ceifador. O Henrique já mostrou tudo que sabe no primeiro jogo, impressionante. Ele é isso aí mesmo, é isso tudo aí que ele mostrou, é isso. Não tem mais não. Você como um grande atleticano que tem essas críticas ácidas, né, contra alguns jogadores, né, Bigode? Não, mas contra alguns jogadores do o André também mostrou tudo que o cara sabe jogou ontem. 15 minutos. Não, o André também mostrou tudo que sabe ontem. É aquilo e nada mais. Não, mas o André já teve 200 oportunidades, jogou jogos inteiros e tal. O Henrique jogou 15 minutos e o Felipe queria que ele fizesse 8 gols. Não é? Henrique, vai na fé, irmão. Quando você fizer o gol, a mola passa no pescoço e fala para você, Felipe Junqueira, o nome da criança. Um grande atleticano, está aqui em cima, está na imagem aí. Como é que é, Felipe? Fabrício. E no pescoço, olha, deixa eu falar da super promoção, presta atenção aqui, Gil, a super promoção do consórcio Potencial. Nós temos para você planos para veículos novos e seminovos com parcelas a partir, sabe de quanto? 396, é muito barato, hein? Não é financiamento, você vai economizar apenas R$13 ao dia e realizar o sonho do seu carrão. Você vai ligar agora 0800 727 0693, sua ligação fica registrada e um consultor entra em contato posteriormente. A promoção também vale para imóveis. Você está pensando em casar? Você está pensando ou simplesmente mudar do seu imóvel, que é de aluguel, para um imóvel próprio? Temos créditos de 50 a 900 mil reais, viu, Leandro Damião? Para a compra do seu imóvel, você vai ligar e o consultor vai montar a proposta, que é personalizada, né, para você aí, viu, Marquinhos? Saia do aluguel, meus amigos, com parcelas pequenininhas, a partir de R$460. Você pode comprar sua casa, apartamento, lote, sítio. Você pode construir, reformar. Se você não tem recurso para ofertar o lance, temos a solução, amigão. Você pode ofertar parte do seu crédito como lance. E sendo contemplado, sua parcela pode cair ainda mais. Além disso, preste atenção, hein? Você também pode usar o seu fundo de garantia, viu, Júnior Brasil? Confira o regulamento, meu filho. A promoção é para quem fechar hoje o negócio. O veículo usado também pode entrar como lance. Você, Júnior, que tem a sua Hilux, vai lá, meu filho, dá de lance, consulte o regulamento. Somente o consórcio Potencial faz isso por você. Promoção apenas para quem fechar agora. Agora, você de qualquer parte do estado, 0800 727 0693. Tem o crédito da casa também. Eu comprei 8 para mim, 0800 727 0693. Daqui a pouco a gente fala do Cruzeiro, vamos falar do Galo, porque o pessoal já está aqui reclamando, né? Que tem 15 minutos o programa, 20 minutos e só falamos do Cruzeiro. América e Atlético fizeram um clássico para alguns, para mim não é clássico, mas tudo bem. Mas está escrito ali, vamos falar que é. Então fizeram um clássico com um péssimo primeiro tempo, realmente deu sono, e um segundo tempo agitado, mas muito fraco tecnicamente. O Coelho venceu os reservas do Galo e assumiu a vice-liderança. Eu acho maldoso
falar que o América venceu os reservas do Galo. Acho que desvaloriza a vitória do América, viu, Felipe? Você, como um grande atleticano, tem que repensar esse texto aí. Venceu o Atlético. A história vai mostrar daqui a um tempo, quando você olhar lá, no dia tal de fevereiro do ano tal, 2-1 América. Não interessa se foi reserva, terceiro ou quarto reserva, né? Vamos ver o que o Diogo Ramalho, o grande sobrancelha, acompanhou do jogo. Roda aí. Antes do jogo, atleticanos e americanos concordavam em uma coisa. Mesmo com o time reserva, o Galo era o favorito à vitória. Quem é favorito hoje? É o Atlético. Apesar de estar poupando o time reserva, o time titular hoje, né, por causa da Libertadores quarta-feira, mas o Galo vai pra cima. Hoje é ganhar e assumir a liderança aí. É um time bastante qualificado, então tem tudo para ser uma grande partida. Eu acho que a chance é do Atlético, mas futebol, na verdade, todo mundo sabe como é que funciona, né? As duas equipes fizeram um primeiro tempo fraco. A primeira iniciativa foi do América. Aos 7 minutos, Diego Lorenzi arriscou de longe. Mas foi o Galo que levou mais perigo, com Carlos tentando de cabeça após cruzamento de Cezinha. O jogo então esfriou e só 20 minutos depois outra chance de gol. Após escanteio batido por Mancini, Alisson desviou e Victor fez grande defesa. O estreante Cárdenas mostrava que pode ser o tão esperado camisa 10 do Atlético. As emoções ficaram para o segundo tempo. Aos 11 minutos, Carlos César deixa Cezinha na cara do gol, mas o lateral Patrick derruba o atleticano na área e é expulso. Pênalti para o Galo. André bate colocado e faz 1-0. Estranhamente, a expulsão fez bem ao América. O time melhorou na partida. Aos 19 minutos da segunda etapa, uma pintura. O lateral Brian arranca do campo de defesa, dá um lençol e solta a bomba. Golaço e empate do Coelho. 1-1. Cerca de 4 minutos depois, mais um pênalti, só que desta vez para o time americano. O experiente Mancini bateu bem e virou o jogo. Pode ter acontecido até um próprio relaxamento, né, de nós jogadores dentro de campo, a partir do momento que estamos vencendo e pela questão de estar com um jogador a mais. Então, acho que o América foi um pouco mais competente nesse momento aí e acabou nos surpreendendo. Infelizmente, a gente fez o gol e tomamos um gol logo em diante e não mantemos a calma. O América vai motivado contra o Lusiânia na próxima quarta-feira pela estreia na Copa do Brasil. No mesmo dia, o Galo tem a chance de se recuperar na Libertadores diante do Atlas do México, aqui mesmo na Arena Independência. Lever Coupe já adiantou. Cárdenas não será titular nesta partida. Ele fica no banco de reservas. Eu gostei da parte técnica dele, desenvolve, prende muito bem a bola, articula, tem umas enfiadas de bola boas também, né? Mas ele vai estar precisando também de trabalhar fisicamente, entrar, encaixar no Campeonato Brasileiro, esse tipo de coisa. Então, precisa de um pouquinho de tempo de adaptação, mas tecnicamente muito bom. Bom, Levi falando, deixa eu dar um abraço aqui no Cris Castro, que é nosso companheiro de Twitter aqui, de anos e anos e anos. O pai dele fez aniversário na sexta, o Bianor de Castro. Então vai um abraço pro Bianor aí, outro pro Zé da Égua. Alô, Zé da Égua, que beleza. Um abraço para você. Daniel Chatura, lá em Divinópolis também. Daniel Chatura que ensinou o Carlos a falar fino, né? Porque a voz é tão parecida quanto. Então um abraço para você aí, Daniel Chatura, grande brother Daniel Chatura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pois não. Esse menino Cárdenas aí, titular, ele mais 10, né? Sim. Tá, entrou, então, enquanto esteve bem fisicamente, o cara jogou. Mas aí ele olhava para um lado e viu o Conceição. Vai dar bola para quem? A paisagem não era boa, né? Aí ele olhava lá na frente como atacante. Conceição, viu? Aí parabéns para ele. Parabéns para ele. Pelo aniversário. Eu acho que ele não tem muito a festejar, não. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Emerson Conceição, ele não pode, eu já falei isso aqui algumas vezes, é que fica chato, ele não pode vestir a camisa de uma equipe profissional, principalmente do gabarito do Atlético. O Atlético não pode, de repente, alguém olhar e dizer, pô, dá a camisa. Não pode, gente, o Atlético hoje vive uma outra realidade. Não é mais aquele Atlético de 2005, né? Então, nem na época de 2005 e tal, ele não tem condição. Se na base você não tiver um lateral esquerdo que jogue mais que o Conceição, então fecha a base, ué. Se o André Figueiredo me disser que não tem um lateral que jogue mais que o Conceição, então tem que fechar a base, não é? Eu pego, se você não tiver na base um centroavante, se você não tiver um centroavante que jogue mais do que o André no interior de Minas Gerais, para o campeonato, ué. Fecha tudo.
sabe? Isso é muito sério, você não pode colocar em xeque a instituição, entendeu? E outra coisa, sem falar, eu entendo perfeitamente, o Levir, ele tem uma facilidade muito grande de lidar com esse tipo de situação, né? De reverter esse tipo de... O cara comete algum ato falho fora de campo, o Levir vai lá com muito jeito, muito tato, ele aprendeu no Japão com diálogo, né? E aí vem, resolve, o time é campeão, Só que os três não querem e não têm condição. O Jô passando numa fase zicada, mas que ele próprio procurou. O André, por mais que queira, no primeiro tempo tentou correr e tal, não tem jeito. E o Conceição não tem condição. Não. O Botelho não tem condição. Nós estamos falando do segundo e do terceiro reserva do Atlético. E aí vem falar, você não pode ter um jogador como primeiro reserva, você não pode ter um jogador como o Cezinha para resolver o problema na falta de gols, na falta de lançamento para a área e tal. Você não pode. A bola subiu na área do América 69 vezes. O André não conseguiu ganhar uma do zagueiro. O Fábio Júnior contra o Vila Nova ali em Nova Lima, que eu fui assistir o Guarani, ganhou todas do zagueiro. E jogou mal, hein? Tem 180 anos. Você pegou um jogo que o cara foi mal. Mas ele foi mal. Vamos estar mal no meu Guarani. Aliás, tá precisando mudar aí, viu, Jean? Me ajuda aí. Botar mais velocidade também aí. Jogar com homem referência. Tem que ser um homem referência. Para o Atlético não funciona mais. Não funciona mais. Não tem jeito. Tem que ser velocidade. Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. Até para seguir esse vai falando aí que eu me antes de falar do jogo de domingo, que foi muito chato, tirando a reta final ali que o América mereceu, acreditou, foi no ritmo do Bruno Azevedo, foi para cima, com um a menos e conseguiu uma vitória que merece elogios. Eu já quero falar do jogo de quarta-feira. Vou falar igual o Everton Guimarães. Cola em mim, Leverkusen. Puxa o Dátulo para a esquerda da linha de 3 meias, coloca o Cárdenas centralizado armando e lá na frente ou o Dodô de falso 9 ou o Carlos. Né? Não coloca o André, não, o Joden pode jogar, mas não vai querer colocar um centroavante só pelo preciosismo de manter o esquema, de manter o time com uma referência. Coloca um cara que tem bola, que tem movimentação, um cara que vai fazer as coisas acontecerem, que não vai travar o ataque o tempo todo. Então, ou Carlos, ou Dodô de centroavante, Cárdenas centralizado, Dátulo de meia pela esquerda, e esse é o time quarta-feira que vai ganhar do Atlas. Deixa eu dizer uma coisa aqui, já acabou? O Atlas vai ficar sem localização, vai ficar mais perdido. Uma voz poderosa aqui no meu ouvido, a mão no meu ombro, eu tô preocupado, hein? Volta pra cá, depois mostra os piores momentos. Olha aqui, presta atenção. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Abre seu coração. Quando você tem um jogador, você pega um jogador, agora ficou bom. como é o André, que é lento, o Jô, que é lento, você tem que atuar com seus laterais, mas efetivamente. Conceição e Carlos Só que você não tem. Você está com o Carlos César de um lado e o Conceição do outro. Os tensos estão machucados. É para chorar, não? Você tem, naturalmente, os volantes que não saem Os laterais titulares então, são ótimos. Problema. Os laterais titulares são ótimos. E dos quatro, são ótimos. Não, Douglas Santos exatamente. Então, quando você tem esses dois laterais à disposição, a coisa muda de figura. A falta deles é absurda. Então, você tem a falta deles. Aí você automaticamente fica com um time lento para burro. Aí você tem volantes que não saem. Aí você arma você arma um sistema com 4 homens de frente, só que você tem menos um. Porque o André não marca ninguém, não fecha espaço, faz nada. Então você joga com 3. Se desses 3 você tem um que não está bem na tarde, diante da pugna, você não vai virar nada. Não vai virar nada. Então fala você. Você está com razão. Era o clube do Bolinha, é isso? Não, mas tem como, cara. Isso é a coisa mais lógica do mundo. Foi um momento de intimidade partilhada com os nossos amigos. Não. Ponta direita e ponta esquerda. Não é isso não. Calma. Nem agora tem a questão isso é o no seguinte. Futebol, mas... Dimara, você está muito defasada, muito rígida. Tem ponta no claro que tem. Aqui é 4-1-4-1, é a segunda linha. Não, a Dimara está muito rígida, muito burocrática. A questão é o seguinte. Esses 3 jogadores que você colocou, eles mataram o time. O Carlos César fez uma jogada. O Conceição, coitado, uma hora a televisão mostrou a cara dele. Ele estava apavorado. Claro. O cara errando, mal, sem condição, a torcida no pé não conseguia. Foi desesperador ver a situação do cara. E aí, eu concordo quando você fala, não dá mais. E o Levi, não, o jogador na 10ª partida, a fala do Levi é muito sensata, ele pode virar. Pode. Mas até ele chegar na 10ª, você vai passar uma raiva com esse André que não tem condição. Não, e para depois não virar. Não dá, e para depois ainda não virar, porque a gente já viu outras situações. Me lembrou o Jô. A lentidão, o slow motion, tudo bem, fez o gol de pênalti, bacana. Ele deu um chapéu no primeiro tempo. Ele deu um chapéu. Gostaria que você comentasse uma frase, mas o Felipe Junqueira que vai falar, um detalhe que o Felipe viu no jogo, ele vai falar lá em cima. Por favor, Felipe, esse detalhe que você me passou agora é do Mancini e do Conceição.
Conceição perdeu na velocidade pro Mancini. Quantos anos tem o Mancini? Uns 35 anos. Já não é mais um garoto. Agora, ontem jogou demais, hein? Jogou muito. bem, O Mancini é a referência desse time do Brian. América. Agora, a gente tem que dar o desconto e nem por conta do resultado, o América, voluntarioso, raça pega, se tornou o melhor time do Brasil. Vamos com calma. E nem o Atlético é o pior, porque esse não é o Atlético que vai jogar na quarta-feira. O Levi vai ter que mexer, sacudir. Essa opção alternativa pode ser o Cárdenas no meio, abrir no dado, ou até o contrário, porque também ele sabe fazer essa função. Também Ali é ele sentir, então quanto a isso não tem problema nenhum. Agora, concordo, não dá mais para jogar com um cara que mata e que, se ele precisa ainda de 9 partidas, ele vai matar de raiva durante 9, não dá. Agora, sem apavoramento, preocupa porque não era um grande elenco. Ficou devendo ali com relação a esses jogadores. Agora, o time do Atlético titular é outro. Edmar, só para pegar o gancho que o Júnior falou, porque foi exatamente uma mensagem que passou ali. Vocês não falavam que o elenco era espetacular? Eu acho o elenco muito bom e mantém a minha opinião. Time titular, e as pessoas precisam... muito bom. Não, peraí. E as pessoas têm que entender o seguinte. Em várias posições... Ontem, não só o Atlético não tinha o time titular, como não tinha os reservas imediatos. Né? Nas laterais, por exemplo, eram as terceiras opções que estavam ali presentes. Eu sempre dou esse exemplo. O Guilherme não é um reserva do Atlético, não estava em campo. O Dodô, será que vai jogar na quarta-feira? Porque se não jogar, o Levir errou a não escalar de titular. Porque se jogar, ele tem o argumento de que estava poupando o Dodô. Agora, se não jogar, ele é menos importante na hierarquia do que o Cezinha? É claro que não. Né? Então, o time reserva do Atlético, hoje, se você imaginar, tem Dodô que não começou jogando, tem o Guilherme que não começou jogando, tem 2 laterais completamente diferentes. Né? Então, é um time bem distinto. O próprio ataque não é o André, o Jô é o reserva imediato, e daqui a pouco eu acho que nem isso. Né? A opção para a reserva do Lucas Prato vai ser um falso 9, alguma coisa. Então, devagar com andou. Por exemplo, se o Guilherme estivesse presente, talvez não só ele estaria ali no meio melhorando a armação, como o Carlos seria deslocado para a posição de centroavante. Então, o time seria completamente diferente. Agora está entrando uma pilha. Tem um detalhe, Dimara, nós falamos uma coisa na Band News hoje pela manhã, que é o seguinte... Você reintegrar os atletas não pode não ter uma ligação direta com a queda no rendimento, mas tem uma ligação, não é? Porque eu não sei como é que é o clima, como é que eles se tratam, mas tem. Porque você pega o Dodô que estava voando e aí o Dodô de repente ficou quarto reserva, não é? Então, mas ele não joga na mesma função do Carlos, mas você arma um esquema que favorece o Carlos, você está preterindo um cara que estava voando, que é da base, que vinha bem, marcando belos gols. E encantando, não é só a torcida do Atlético, não. Muita gente fora do estado falando do Carlos. E aí, de repente, esse cara se tornou um quarto reserva. Foi o que a gente viu ontem. Quando você entra num jogo, pega a bola e olha como o Cárdenas fez ontem. Pegou uma bola na direita, passou por 1, por 2, aí solto lá na esquerda o Conceição. Ele pisou na bola, virou para um lado, aí olhou, viu o Carlos César, não, peraí, deixa eu dar aqui atrás. Entregou para o Pierre soltou de lado e foi sair jogando. Então, quer jogador dizer, sem ritmo também. Essas reintegrações, elas podem fazer bem, entre aspas, ao clube. Para negociar daqui a pouco, pintar um negócio, mas para o time fez muito mal. Porque o Atlético voltou a ser frágil fora de casa, né? Quando jogou com o Colo-Colo, frágil. Entrar na defesa do Atlético, está querendo entrar no Brilhante ali na Guaicurus, está fácil. Então não pode ser assim, não pode ser assim. Está muito fácil. Então quer dizer, você não pode se nivelar por baixo. O Conceição não tem jeito, o Conceição vai treinando em separado, querido, não dá. O André, muito obrigado, não dá, não dá. O Jô é reserva. E eu não sei se é primeiro também não. Porque quando você vai atuar com o terceiro time, que muitos jogadores são terceiros reservas, você vai atuar num sistema daquele ali, que você não tem os laterais, que você não tem sua dupla de volante titular, que você não tem o meio-campo que você gostaria de ter. Quem vai jogar? Não, ficou evidente. Você pega aí o Cárdenas entra e fala, meu Deus. E o Carlos, que seria um dos que poderia jogar... Não foi bem. Até uns 15 minutos. A minha preocupação efetiva... Desculpa, de Maria. Não, tá, tudo bem. A minha preocupação efetiva é com o que o Carlos apresentou ontem, mesmo ele entrando num time que não tinha condição, da própria situação do Dodô. O Carlos é um jogador que alguém precisa conversar com ele. O Levir até disse que conversou. Então, é preciso. É um garoto, mas é preciso que se converse o mais
mais rápido possível, para que ele consiga ter a consciência de jogo de novo, uma consciência profissional que é importante. Uma outra coisa que o Levi falou e que me preocupou muito em relação às vaias do Emerson Conceição. Ele disse o seguinte: o Emerson Conceição é um trabalhador, está ali defendendo... Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todos nós somos profissionais, o respeito profissional que a gente tem ao Emerson Conceição, ao Jô, ao André, à volta do Charles, ao Cruzeiro, isso é um respeito profissional. Só que quem precisa ser profissional é o clube. Neste momento, profissionalmente para o Atlético, esses jogadores não interessam. Chegar-se a essa conclusão é necessário, porque isso está prejudicando o Atlético e muito. E sabe a outra preocupação? É fisicamente. Eu acho que o Atlético, nas duas partidas, tanto a da Libertadores quanto a do Mineiro, preocupou fisicamente. A questão do Cárdenas, ele realmente não está na sua melhor condição física. Mas começa com ele na quarta. Começa com ele. Claro. Se ele sentir, tira, troca, faz uma alternativa. A gente sabe consolida o resultado. Claro, a gente sabe que a circunstância que o Atlas vem também não é uma boa. É um time que o treinador está desesperado, está pedindo reforço, ou seja, não é um time ideal. Começa com ele, depois vê como é que fica. Suga do cara, depois você pode fazer uma, você pode voltar o Dátilo para fazer a função dele e abrir outro jogador pela esquerda. E essa preocupação que a gente está dizendo aqui do Levi não mexer efetivamente na equipe. Ou seja, de não começar com o Cárdenas, manter o Marco Suel, tentar manter o homem de referência lá na frente com o André. Eu tenho essa preocupação. Porque pela entrevista dele, não deu pra gente sentir... tô morrendo de medo de pôr o André. Isso, exatamente, que ele vai modificar. E é uma coisa... Não, e aí, sabe o que vai acontecer? Ô, Júlia, você acha que corre esse risco dele entrar com o André e esse risco pode levar o Atlético a ter sérios problemas? Ah, com certeza, até pela entrevista, exatamente que a Edmara estava falando, pela entrevista não deu a entender que ele vai mudar, né? Então, e não só assim, as laterais do Atlético estavam mal, a defesa estava mal e o ataque, a dupla de volantes também, que o Júnior até falou um pouco aí, a dupla de volantes também estava muito mal. Então, se não tem opção para sair pelas laterais, se a frente ali, o ataque não movimenta, não dá opções para os laterais e para os volantes também, as duplas de volantes, além de não ter feito uma saída de bola, pelo menos razoável, errou muito passe. Errou passe assim de 3 metros. Então, o Atlético realmente jogou muito mal. Me preocupou bastante para quarta-feira. E o Levi, ele tem que enxergar isso. Ele tem que enxergar que chegou no limite essa atuação do André, a atuação do Jô, a atuação principalmente do Emerson Conceição. E tem que entrar. Eu acho até que o Carlos ele não está bem psicologicamente também. É por isso que ele precisa conversar, por esse motivo, eu acho que teria que ser o Dodô, o titular. Eu acho que muda muito. Pois essa passagem do júnior para o profissional, e quando você chega, você começa a ser muito falado, isso tudo é preciso que se tenha um suporte. Né? A gente tem acompanhado vários meninos que estão chegando, alguns se sentem muito bem e têm uma tranquilidade, mas eu acho que neste momento, muitas situações chegam a gente. Muitas situações qual é o nome daquele chegam a jogador? gente. Você comentou o jogo ontem, né, Cadu? O 5 do América, qual é o nome dele? É o 8 que você querendo falar, não o Douglas? 5. Porque quem foi bem mesmo foi o Douglas. Não, é outra coisa que eu falava. Camisa 5 me fugiu o nome. Eu vou lembrar. Camisa 5 do América, o Dodô entrou em campo, ele acompanhou o Dodô pegou na bola, ele deu uma, Dodô pegou na bola, ele deu duas, Dodô sumiu depois. Pois é. Contra os garotos tem essa, né? Vai lá, dá umas duas com o cara e o Dodô de fato arrefeceu no jogo. Olha aqui, preste atenção, hein? É recado para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Viu, Emerson Conceição? Você sabia que pode estar pagando juros abusivos aí? Você sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Ligando agora nesse telefone que está aqui embaixo, que está na sua tela, preste atenção. Você vai ligar e aí um consultor altamente preparado está aguardando sua ligação. Então você não pode perder tempo em qualquer ou de qualquer parte do estado. Você vai marcar o seu horário sem compromisso totalmente, pois o cálculo é feito de forma gratuita. E você já sai de lá sabendo dos valores justos das suas parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago indevidamente. E ele vem corrigido e até mesmo em dobro. Então não perca a oportunidade, meu amigo. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos, embutidos no seu contrato de financiamento? Então não perca mais tempo. Ligue agora, se der ocupado, insista. Você está achando que você está pagando parcelas muito altas do seu carro, da sua casa, da sua moto? Entre em contato, faça o recálculo. Você pode estar pagando juros abusivos aí. Não perca tempo. Anote o número, passe para os seus amigos aí que também podem estar pagando juros abusivos. Faça já sua revisão e pare
de pagar taxas indevidas, amigo. Busque sim os seus direitos e pague o preço justo. 2559-8877 para qualquer parte do estado. 31 código 2559-8877. Liga lá, Carlos Rubens Doné. Vamos para o intervalo rápido, a gente volta já.